A Saga do Prêmio Nobel. Versão e distribuição Sinapse. A saga do Nobel é a história das grandes descobertas e das ideias do século XX. Einstein, Curie, Pavlov, Fleming e também Camus, Hemingway, Luther King e o Dr. Schweitzer já se tornaram lendas. O primeiro Prêmio Nobel da Paz é concedido em 1901 a Henri Dunant, o criador da Cruz Vermelha. Em 1918, Fridtjof Nansen cria um passaporte para os prisioneiros de guerra que se tornaram apátridas. Estes dois homens foram os pioneiros da ação humanitária. Semeadores da Paz. Henri Dunant nasce em Genebra, no dia 8 de maio de 1828, em uma família calvinista. Ele cresce aprendendo a amar o próximo. Seu avô materno é diretor do hospital. Seu pai, um comerciante rico, cuida de órfãos. Sua mãe sustenta várias famílias necessitadas. Henri, desde bem jovem, dedica suas horas de lazer aos pobres. Aos domingos, ele vai à prisão para ler histórias e falar com os prisioneiros. Até os 23 anos, ele se dedica à propaganda cristã. Mas seu pai o intima a trabalhar e ele vai para a Companhia Genovesa das Colônias de Sétif. Na Argélia, supervisiona a construção das fazendas da companhia e cuida dos contatos com os órgãos públicos. Ele se comove com a miséria dos habitantes e acha que seria preciso associá-los ao progresso econômico. Ele procura ter a sua própria empresa e consegue que o governo lhe faça uma cessão de 7 hectares na região de Constantina, em Gemila. Ele quer produzir trigo e farinha em escala industrial. Com esta finalidade, ele cria em Genebra a Sociedade Anônima dos Moinhos de Gemila. Porém, quando ele pede à administração francesa que lhe dê terras mais vastas, a resposta custa a chegar. Já sei, é porque tenho ideias muito avançadas. Só uma pessoa pode me entender. Napoleão III. Fica sabendo que o imperador se encontra na Itália, ao lado do rei Vítor Emanuel, na guerra contra a Áustria. Eu vou para a Itália. É assim que ele vai parar em Solferino, no meio de uma batalha terrivelmente sangrenta. 300.000 homens se enfrentam nas colinas sob um sol impiedoso. As batalhas corpo a corpo são violentas e cruéis. No fim da tarde, cai uma chuva de verão torrencial. Os homens se atracam na lama. Os austríacos são tomados de pânico e começa a debandada. Vitória! Vitória! Em volta de Solferino, 40.000 mortos e feridos estão estendidos nos campos, nos caminhos, nas valas. Franceses, sardos, piemonteses, lombardos, húngaros, croatas, austríacos são levados aos montes pelos enfermeiros militares aos hospitais e igrejas das aldeias vizinhas. Mas são tão poucos enfermeiros e tão poucos médicos militares que a maioria dos feridos é abandonada ao seu sofrimento, à sua sede, à sua angústia. Dunant não é médico, mas logo começa a cuidar dos feridos. Faz curativos em um, dá de beber ao outro, consola um agonizante. E distribui charutos. Dankeschön. Cigare? Je n'aime pas ça. Mais force-toi, tout le monde doit fumer. Pour dissiper la puanteur et chasser les mouches. Vendo que é muito pequeno o número dos que prestam socorro, ele sai em busca de novos voluntários e faz um apelo às mulheres da aldeia para que venham cuidar dos feridos sem levar em conta a nacionalidade. Todos os homens são iguais no sofrimento. Sua nacionalidade não está gravada no peito. Elas se convencem do que ele diz e vão cuidar dos feridos, dizendo: Tutti fratelli, todos irmãos.
De volta a Genebra, perseguido pelas lembranças do que viveu, ele escreve um livro, Uma Lembrança de Solferino, no qual relata, indignado, a desproporção monstruosa que existe nos campos de batalha entre o número de vítimas e a capacidade dos serviços de socorro. Por suas descrições sangrentas, seus detalhes cruéis, seu tom indignado, Uma Lembrança de Solferino impressiona seus leitores e abala os grandes deste mundo. Você serve à causa da humanidade. Escreve para ele Victor Hugo e os irmãos Goncourt. Saímos deste livro com a maldição da guerra. Reis e rainhas aprovam a ideia de Dunant de criar em cada país sociedades civis de socorro aos feridos de guerra, compostas por voluntários dedicados, qualificados e neutros. A ideia é lançada, mas como fazer para que exista? Gustave Moinier, que dirige uma obra filantrópica, a Sociedade Genovesa de Utilidade Pública, propõe a Dunant ajudá-lo a realizar sua ideia. O general Dufour, militar pacifista, também dá seu apoio, assim como um médico civil, Dr. Monnoir, e um médico militar, Louis Appiah. Sem perda de tempo, eles decidem entrar em ação e Dunant é enviado para uma missão. Durante um mês e meio, ele percorre a Europa para convencer os governos a aceitarem a formação de sociedades nacionais de socorro aos feridos de guerra. Sua fé e sua vontade de convencer são irresistíveis. Finalmente, no dia 26 de outubro de 1863, os delegados de 16 países e de 4 instituições filantrópicas se reúnem em Genebra para discutir sobre a eventual necessidade de criar equipes de civis para levar socorro aos feridos nos campos de batalha. A ideia não é aceita com facilidade pelos militares. Eles têm a impressão de estar sendo despojados de uma de suas responsabilidades. Ao mesmo tempo, reconhecem sua fraqueza nesta área. Finalmente é decidida a criação de uma organização internacional. Como símbolo da futura organização, uma braçadeira branca com uma cruz vermelha. Um símbolo que logo será posto à prova. Em fevereiro de 1864, uma guerra curta, mas selvagem, é declarada pela Prússia contra os ducados dinamarqueses, visando a sua anexação. O Comitê de Genebra decide enviar 2 delegados ao local. Com instruções para usar o distintivo da Cruz Vermelha. No dia 5 de abril de 1864, o Dr. Appiah, carregando um grande pano branco com uma cruz vermelha, adentra o campo de batalha. Espanto nos 2 campos, as armas se calam. Durante 2 horas, Louis Appiah e seus homens recolhem cadáveres e feridos nos 2 campos. Assim que se retiram, a artilharia recomeça. A Cruz Vermelha acaba de provar a sua utilidade. Falta apenas ser reconhecida oficialmente pelos governos. O que acaba acontecendo em agosto de 1864. Os embaixadores de 14 países assinam o que chamamos até hoje de Convenção de Genebra. É a certidão de nascimento da Cruz Vermelha. Todos os direitos humanitários do século XX emanam dos 10 artigos desta carta. Artigo 1º. As ambulâncias e os hospitais militares serão considerados neutros e, como tal, protegidos e respeitados pelos beligerantes enquanto aí houver feridos. A neutralidade cessa quando estes locais estiverem guardados por uma força militar. Artigo 5. Os habitantes do país que prestarem socorro aos feridos serão respeitados e permanecerão livres. A partir deste ato, a Cruz Vermelha se desenvolve rapidamente em vários países. Na Exposição Universal de 1867 em Paris, entre canhões alemães e canhões franceses de último tipo, ela exibe com orgulho seu moderno material. Mas Dunant pouco se interessa pela demonstração.
Semeador de ideias, ele já vê outros terrenos a serem conquistados. Propõe que se estenda aos prisioneiros de guerra os princípios humanitários adotados 3 anos antes em favor dos feridos. No entanto, ele é subitamente interrompido. O banco que financia seus negócios coloniais vai citá-lo no Tribunal de Genebra por não haver feito o reembolso dos investimentos concedidos. Outros acionistas também exigem prestação de contas. A responsabilidade de Dunant fica comprovada e sua falência é decretada. Dunant está coberto de vergonha. Sua família rompe com ele. Ele é obrigado a se demitir da direção da Cruz Vermelha. Ele deixa Genebra e sua burguesia financeira, que não perdoa um revés, e vai morar em Paris, num quarto de empregada. Sua vida desmorona. Tudo escureceu. Eu perdi a elasticidade, a energia, a confiança que possuía até então para cair na negritude da tristeza. Mas a guerra franco-prussiana vai lhe dar a oportunidade de se reerguer. Escreve para a imperatriz e para o ministro da guerra para lembrar-lhes a Convenção de Genebra. Durante o cerco de Paris, ele é visto em toda parte. Ajuda os voluntários e não perde uma chance de transmitir suas ideias pacifistas. Exerçam suas funções da neutralidade. Sua bandeira não é a de nenhum país, é a bandeira da humanidade. Alguns dirão, durante a guerra a neutralidade é a covardia, mas eu lhes digo, a neutralidade no auge do combate é a maior coragem. Nos anos seguintes, Dunant, sempre acuado por seus credores, vai evitar ser visto nos congressos internacionais. Já sem recursos, ele vai aceitar a ajuda de uma rica viúva, sua admiradora, Eva Kastner. Ela lhe pede para promover uma invenção de seu filho, o pirofone. Dunant transforma-se então em vendedor demonstrador e vai ser visto tocando esse tipo de órgão nas feiras. Ele está apaixonado por sua protetora, mas não ousa se declarar. Ela era rica e eu pobre. Nós nunca fomos amantes. Após a morte de Eva Kastner, em 1888, ele fica perdido. Começam então suas andanças pela Europa, sempre evitando Genebra. Andanças que vão durar 4 anos. Ele sofre de um complexo de perseguição e se diz perseguido pelos jesuítas. Aos 60 anos, vive como um mendigo, parece um velho e é dado como desaparecido. Ele conseguiu fazer com que os credores o esquecessem, mas para a Cruz Vermelha, também ele não existe mais. Mounier escreve uma história da Cruz Vermelha, omitindo o nome de seu fundador, de quem sente vergonha. Em 1892, Dunant reaparece. Na Suíça, ele vai se instalar em Heiden. Um vilarejo que domina o Lago Constância a 1000 léguas de Genebra. Aluga um quarto na Pensão Paraíso. Sua família, com quem fizera contato, manda-lhe algum dinheiro. É quando ele começa a encher vários cadernos com suas lembranças. De execração de sentenças contra a loucura dos homens, contra a guerra, os nacionalismos, contra o silêncio de Deus e das igrejas cristãs que esqueceram os pobres. Desenha visões delirantes histórico-teológicas da Torre de Babel ao juízo final. Ele quer restabelecer a verdade contra seus perseguidores. Mas a hora do reconhecimento está próxima. O Dr. Alter, o médico de Heiden que trata de Dunant, sabe quem ele é e espalha a notícia. Dunant não morreu. Dunant está aqui. No dia 30 de abril de 1896, Georges Beauberger, um jornalista de Saint-Gall, pede para vê-lo. Ele entrevista Dunant e o fotografa. A matéria e a foto dão a volta ao mundo. Logo o correio de Heiden fica lotado de cartas e pacotes. Em 1901, um telegrama traz a notícia. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Dunant doou o dinheiro para as instituições de caridade.
Morre em 1910, feliz por ter se reabilitado. Deixa a fortuna para o hospital local para criar um leito gratuito perpétuo. Dinan era um utopista e um profeta. Sua visão planetária permitiu-lhe imaginar a maior organização humanitária que já existiu. Há mais de um século, a Cruz Vermelha está presente em todos os campos de batalha, em todas as zonas de conflito, e recebeu os únicos prêmios Nobel da Paz concedidos durante as 2 guerras mundiais. Outras convenções, como a de Genebra, foram criadas. Outros homens desempenharam papéis determinantes na evolução da ajuda humanitária, pela originalidade do seu engajamento. Foi o caso do norueguês Nansen, inventor do passaporte para apátridas, conhecido como o passaporte Nansen. Fridtjof Jof Nansen nasceu em 1861. O mesmo ano em que Dinan escreveu uma lembrança de Solferino. Ele cresce no campo, perto de Oslo. Ainda jovem, Nansen se torna uma celebridade. Primeiro como esportista. Adolescente, ele consegue 12 vezes o título de campeão de esqui da Noruega. Aos 18 anos, torna-se campeão mundial de patinação no gelo. Em seguida, como cientista. Estuda oceanografia e sua tese sobre o sistema nervoso dos animais marinhos surpreende o júri. Aos 21 anos, ele dirige o Museu de História Natural de Bergen. E será conhecido também como explorador. Em 1888, inicia a travessia da Groenlândia. Uma região ainda inexplorada e temida, que a imaginação popular povoou de habitantes estranhos, de forças ocultas e de perigos. Retornando sãos e salvos, Nansen e seus homens recebem uma acolhida triunfal. Traz consigo informações científicas e um livro sobre os esquimós. O único publicado até hoje. Aos 27 anos, manda construir um barco resistente às pressões do gelo, o Fram. Leva-o para a margem da banquisa, com provisões para 6 anos, deixa-o ficar preso no gelo e aguarda sua deriva. Ele quer verificar uma hipótese que ele mesmo formulou sobre a existência de uma corrente ártica que desloca o gelo da Sibéria em direção aos polos. A deriva leva 3 anos. Para se ocupar durante esta lenta deriva, Nansen e um dos membros da sua equipe, Johansen, tentam alcançar o polo. Atingem a latitude norte de 86 graus e 14 minutos. O ponto mais próximo do polo atingido até hoje pelo homem. Enquanto isto, o Fram deriva na banquisa para chegar ao largo de Spitsberg. A tese de Nansen estava certa. Na sua volta, Nansen se torna um herói nacional. Nessa época, a Noruega está sob a autoridade da Suécia e da Dinamarca. Em 1905, um movimento popular exige a independência. Nansen luta por esta reivindicação. A Suécia esboça uma ameaça de guerra. Nansen é enviado a Copenhague e a Londres como embaixador para interceder pela causa da Noruega. Com habilidade, consegue negociar a liberdade do seu país. O reino da Noruega é criado. O primeiro rei coroado chama-se Nakhon VII. A Nansen é proposto o cargo de primeiro-ministro. Mas ele recusa para poder continuar suas pesquisas. No entanto, aceita ficar 2 anos em Londres como embaixador. Em 1908, após a morte de sua esposa, ele volta para Oslo e se dedica à ciência. Em 19
1917, os Estados Unidos entram em guerra contra a Alemanha e decretam um bloqueio alimentar visando não somente os aliados da Alemanha, mas também os países neutros. A Noruega, como país neutro, está ameaçada. Nansen é convocado para convencer os Estados Unidos a pouparem o seu país. Vai para Washington e obtém um acordo. Nesta ocasião, é confrontado diretamente com a lógica da guerra e toma consciência da monstruosidade dessa matança mundial. Mas como evitá-la? Obrigando os governos a discutirem sobre tudo sem parar num mesmo organismo. É a Sociedade das Nações, futura Organização das Nações Unidas criada após o armistício. Nansen é o delegado da Noruega na Sociedade das Nações que lhe confia a resolução de um caso muito grave, o dos prisioneiros de guerra na Rússia. São 500 mil soldados que vivem miseravelmente nos campos. Eles têm fome, têm sede e muitos não têm mais família. A Rússia de Lenin não reconhece a Sociedade das Nações, mas aceita que Nansen, como notório explorador, cuide em caráter pessoal do problema. Em poucos meses, Nansen consegue coletar fundos, requisitar navios e levar de volta para casa esses condenados de guerra pertencentes a 26 diferentes nações. Durante a operação, ele descobre a extensão da fome na União Soviética. Em 1920, as colheitas foram ruins. A guerra sangrou o país e desorganizou a agricultura. Milhões de pessoas morrerão de fome se não forem socorridas. Lenin lança um apelo à ajuda internacional, mas os governos fingem não ouvir. Só a Cruz Vermelha reage e pede a Nansen que a ajude. Nansen tem visto de permanência em Moscou. Ele procura a Sociedade das Nações, mas a resposta é negativa. É negada a ajuda para a Rússia soviética. Nansen não desanima. Ele consegue coletar fundos em diversos países para comprar comida e levar para Moscou, para Leningrado e para a Ucrânia. Nansen consegue, apesar do boicote dos governos europeus. Mas ele está enojado e começa a duvidar das virtudes de uma Sociedade das Nações que se diz neutra. No entanto, em 1922, ele aceita uma nova missão que a sociedade lhe confia. Nomeado alto comissário para os refugiados, assume 1,5 milhão de pessoas deslocadas que vagueiam pela Europa, russos, armênios, gregos. É preciso, antes de tudo, ajudar os refugiados a sobreviver. Em seguida, assegurar a sua integração em um país de acolhida e, finalmente, dar-lhes um estatuto jurídico. Ele imagina um passaporte de apátrida que consegue, após duras negociações, que seja aceito por 52 países. É o famoso passaporte Nansen. 52 nações aceitam o princípio de acolher indivíduos munidos deste documento, pondo um fim à sua vida errante. Mesmo assim, Nansen terá muitas vezes que negociar a acolhida dos refugiados, caso a caso, ainda que tenham o passaporte. Logo, Nansen vai ter de enfrentar os efeitos da guerra greco-turca. 1,5 milhão de gregos são expulsos da Ásia Menor. A Grécia é contra acolher essa multidão de refugiados. Nansen obtém uma subvenção da Sociedade das Nações para facilitar a sua reinserção. Em seguida, obriga os governos turco e grego a se entenderem sobre uma troca de população. A Turquia se compromete a receber 500 mil turcos que vivem na Grécia. Em 1922, Nansen recebe o Prêmio Nobel da Paz por sua obra em favor dos refugiados. Até sua morte em 1930, ele vai continuar sua luta pela dignidade dos homens, pelos armênios, vítimas do ostracismo turco, contra as penitenciárias, como a de Caiena, que agravam terrivelmente a condição do condenado à prisão perpétua, e pelo desarmamento, causas que ele defenderá durante várias conferências internacionais. Fridtjof Nansen e Henri Dunant.
Deram uma forma moderna aos princípios cristãos de caridade e compaixão. Eles criaram estruturas jurídicas que levam em conta a responsabilidade individual e a soberania dos países. Suas ações criaram a noção de solidariedade internacional. Existe um antes e um depois de Jinan, como também existe um antes e um depois de Nansen.